Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos discutindo o livro de Samuel. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vimos no vídeo anterior, a respeito do nascimento, da infância de Samuel, as duas primeiras partes, a oração de Ana, a oração ousada, confiante de Ana, e a resposta à sua oração com o nascimento de Samuel, este que era então nazireu desde o ventre da sua mãe. Vamos ver então agora mais duas partes desta vida, a vida inicial de Samuel. Muito bem, Samuel estava colocado num ambiente que não era muito bom. Mas ele não estava colocado junto a Eli, junto ao templo, ou seja, junto com as pessoas que deveriam estar fazendo os trabalhos de adoração, de louvor a Deus. Sim, mas isso não significa que o ambiente era um ambiente de louvor e de adoração. Por que isso não acontecia? Porque Eli tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Estes dois filhos são chamados já no início, quando fala-se sobre ele, são chamados de filhos de Belial, ou seja, filhos do mal, tolos, desprezadores, aqueles que não têm a menor importância. Mas eles estão no trabalho de adoração? Sim, mas eles não eram adoradores. Muito pelo contrário. O que eles faziam? Eles se apossavam da gordura dos sacrifícios, por exemplo. Mas a gordura dos sacrifícios não deveria ser queimada a Deus. Isso não pertencia a Deus? Sim, ele pertencia a Deus e deveria ser queimado em honra, em louvor, em adoração, como cheiro suave a Deus. Mas eles não faziam isso. Eles se apossavam disso. Eles pegavam as melhores partes da carne. Amados, quando nós estudamos os sacrifícios, as ofertas, Deus foi muito claro quando ele disse qual parte pertencia ao sacerdote, qual parte pertencia a ele, Deus, e que deveria ser queimado, e qual parte pertencia àquele que estava ofertando, aquele que era o adorador, que trazia as ofertas. Então, ele deixou isso muito claro. Para quem trabalhava com isso, não havia dúvida, não havia problema nenhum em relação a isso. O que acontece é que Ofni e Finéias não se preocupavam em cumprir o que a lei dizia, o que era esperado deles. Eles pegavam as melhores partes, as partes que eles queriam. E se o adorador não quisesse entregar, eles usavam de violência. Ora, se aquela parte devia ser oferecida a Deus e eles ficavam com a parte, então eles não estavam afrontando a Deus? Sim, eles estavam cometendo um pecado terrível. Um pecado que, diz o Senhor na palavra, não poderia ser consertado com qualquer tipo de oferta ou sacrifício. Por quê? Porque eles estavam afrontando diretamente o caráter santo de Deus. Ou seja, eles estavam se apossando daquilo que era louvor e adoração, aquilo que era oferta para o grande nome de Deus, a soberania de Deus. Isso não haveria perdão. Não haveria perdão por parte de Deus. Isto era uma afronta direta a Deus. Deus não se agradava. E o que ele fazia? Absolutamente nada.
Ele não chamava atenção, ele não tomava providências, apesar de que o povo chegava para Eli e dizia: olha, dá um jeito nos teus filhos, porque os teus filhos estão fazendo isso, estão ameaçando, estão fazendo coisas erradas, e o adorador chega aqui para adorar e de repente ele se vê melindrado, ele se vê violentado na adoração. Deus estava sendo afrontado e Eli não fazia nada. Apesar de todo mundo falar, silêncio, ninguém fez nada. O que é que Deus fez? Mandou um profeta. Mandou um profeta para trazer uma palavra. E ele chega para Eli e diz: Eli, olha só, Deus está dizendo isso. Em resumo, o que o profeta disse? Que Eli estava honrando os filhos, porque não chamava, não chamava atenção, não educava, não dava sentido àquilo que eles faziam do modo correto. Ele devia ter ensinado, ele devia ter punido os filhos, e não fez. Então ele preferiu honrar os filhos, a dar razão aos filhos, do que honrar a Deus, do que adorar a Deus através do trabalho. Isto significa, então, que o castigo não viria só sobre Ofni e Finéias, o castigo viria também sobre Eli. E nós vamos ver na continuação da história que o castigo não veio só sobre Eli, o castigo não veio só sobre Ofni e Finéias, não veio só sobre a sua família, o castigo veio para todo Israel. A gente vai ver daqui a pouquinho. Isto significa também que este castigo que ia ser dado para Eli, para Ofni, para Finéias, também significava que o sacerdócio que estava sobre Eli seria tirado. Eli iria perder o sacerdócio, iria perder a posição. Olha o que o profeta diz. O Senhor fala através do profeta. Os que me honram, diz o Senhor, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. E é por isso que eles eram chamados filhos de Belial, filhos do mal, aqueles desprezadores, aqueles tolos, aqueles que não se importam com Deus, aqueles que afrontam a Deus e que, portanto, estarão agora à mercê do poder de Deus, da ira de Deus e das consequências dos seus atos, principalmente porque eles estavam diante de Deus e deveriam ser os primeiros a honrar e a louvar ao Senhor através do seu ministério. Samuel estava vendo isso tudo. Samuel, ele crescia, à medida em que ele estava crescendo, fisicamente crescendo, ele também crescia espiritualmente. E esse crescimento espiritual, ele não era despercebido pelas pessoas. Samuel era um verdadeiro adorador. Ele crescia íntegro e ele não se deixava macular pela corrupção. Querido, o que nós temos aqui? Mesmo que nós estejamos num ambiente que não é santo, um ambiente corrupto, um ambiente que é avesso às orientações do Senhor, um ambiente que é contrário à adoração, mesmo que nós estejamos ali, nós não precisamos nos entregar a esse comportamento. Nós devemos ter um comportamento que é aceitável por Deus. Ele estava no meio de sacerdotes. Ele estava no meio de um templo onde se fazia adoração. Mas as pessoas não eram íntegras.
As pessoas eram corruptas, as pessoas eram idólatras, porque elas idolatravam a si mesmas e não a Deus. Isso é idolatria, isso é corrupção. Samuel não. Samuel era um adorador. E aqui nós vamos entender uma segunda questão importante. Então, primeiro, você não precisa ser igual a eles, mesmo estando num ambiente que deveria ser um ambiente de adoração. Nem sempre isso acontece. Nós precisamos ficar atentos a isso. O comportamento de alguém que está à frente, de um líder, nem sempre é um comportamento correto. Quem dá padrão para comportamento é Deus, não as pessoas. Padrão de comportamento é de Deus. Isso nós vamos ver no Pentateuco, isso nós estudamos lá em Deuteronômio, Levítico, Números, etc. Ou seja, nos livros da lei. Segundo aspecto, às vezes você é diferente. Você não é corrupto, mas é colocado num lugar corrupto. Você é um adorador e é colocado num ambiente idólatra. Por que isso? Porque Samuel era a medida, era o padrão do que devia ser um sacerdote. Então, agora, eles seriam julgados pela regra, pela lei, e tinham um agravante. Mas eu não consigo seguir a regra, eu não consigo seguir a lei, porque é muito difícil fazer isso. Essa é a desculpa que muita gente diz. É muito difícil, porque todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Não é difícil, porque Samuel conseguia fazer. Então, meu amado, veja lá, às vezes você é colocado num lugar exatamente para ser medida, exatamente para ser padrão, porque você consegue seguir as regras de Deus onde quer que você esteja. Não interessa o ambiente que você esteja, se é um ambiente corrupto, se é um ambiente idólatra, se é um ambiente de santidade, se é um ambiente... Não interessa onde você está. Você tem que seguir as regras e os padrões de Deus, porque você será medida e padrão na hora do julgamento de quem está errado. Por que Samuel conseguiu? Se Samuel conseguiu, qualquer um conseguiria? Sim, qualquer um que adorasse o Senhor, que louvasse o Senhor, que tivesse esse comportamento em relação a Deus. Então, por isso eles seriam julgados, sim, e não haveria desculpa para eles, porque eles conheciam a lei havia sido dada, explicada, e Samuel fazia. Então não tinha desculpa. O padrão estava ali, a medida estava ali. E olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Como é que eu sei o que está no coração e na mente de Deus? Porque eu tenho comunhão com Ele. Porque eu estou me aproximando dEle. Porque eu tenho ouvidos abertos, olhos abertos, coração aberto para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus sente, para aquilo que Deus tem na sua mente. E eu vou usar, inclusive, aquilo que está na palavra de Deus. Claro que sim. Por isso eu preciso meditar na palavra de Deus. Meditar no padrão e na medida. Porque aí eu consigo me mover de acordo com o que a palavra fala e de acordo com o que o Espírito está falando para mim, vindo diretamente do coração de Deus, vindo diretamente da mente de Deus. Deus diz, eu lhe edificarei uma casa duradoura e ele andará sempre diante do meu ungido. Deus já está falando, porque Deus conhece tudo, Deus está falando a respeito de um ungido. Mashiach, Messias. Os reis eram chamados de ungidos, Messias, Mashiach, ou seja, aquele que recebia a unção. Quando
quando se consagrava um rei, se consagrava através de uma unção com óleo santo. E foi isso que Samuel fez alguns anos depois. Primeiro em relação a Saul e depois em relação a Davi. Porque Samuel foi o único que ungiu 2 reis. O primeiro, que vai dar bastante confusão, a gente vai ver, e o segundo, que era segundo o coração de Deus. Então, Samuel é esta pessoa. Samuel é aquele que sobrevive a um ambiente corrupto, a um ambiente iníquo, a um ambiente de idolatria, um ambiente de desfeita para Deus, um ambiente que não era próprio, não era um ambiente de adoração. E ele consegue, através do seu comportamento, demonstrar como um verdadeiro adorador, como um sacerdote, devia cumprir o seu ministério, devia cumprir as suas funções. Samuel é chamado num determinado dia. Aqui, a palavra de Deus diz o seguinte, ali a partir do capítulo 3, diz o seguinte: Samuel dormia no templo. É interessante isso, porque ele fazia as suas funções ali e ele ficava ali. E ele dormia ali. Ou seja, ele dormia na presença de Deus. Ele trabalhava o dia inteiro na presença de Deus. Ele fazia, né, às vezes, dos sacerdotes aprendizes ali. E ele dormia ali. A palavra diz, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Por que isso aconteceu? Porque não havia adoração. Porque não havia comunhão. Porque não havia respeito, porque não havia louvor de verdade. Onde isto inexiste, o que acontece é que as palavras não vêm. Como Deus vai falar? Vai falar para quem? Quem é que está escutando? Como as visões vão ser dadas? Quem é que está enxergando? Eles só enxergavam o que eles queriam, as suas necessidades, aquilo que era bom para eles. Eles só queriam ouvir do que eles precisavam. Eles eram orgulhosos, arrogantes, egoístas. E em nenhum momento eles faziam o que devia ser feito. Então, meu amado, por que a palavra era rara e as visões não eram frequentes? Porque não havia comunhão. Ao contrário, havia pecado. E Deus não fala. Deus não fala assim. Mas ele encontrou alguém que estava o dia inteiro, inclusive de noite, ali, fazendo, crescendo, se interessando, buscando, em comunhão com Deus. Então diz, opa, tem um ouvido aqui. E eu vou falar para este ouvido. E aí ele diz, Samuel, ele acorda e ele diz, eis-me aqui. E daí ele acha que ele está ouvindo uma voz, ele nunca tinha ouvido isso, ele achou, não, Eli está precisando de mim. Correu lá e ele estava dormindo. Eu estou aqui, eis-me aqui, pode dizer. Não, vai dormir, não te chamei. Ele volta a dormir. Daí a pouco, Samuel. E o Samuel acorda de novo e corre lá, eis-me aqui, pode dizer. E aí, claro, Samuel era a primeira vez, ele não estava entendendo, ele nunca tinha ouvido, mas ele sabia. E ele disse para ele, a próxima vez que você ouvir, você diz que está aqui, que pode falar que você está ouvindo. Não sou eu, é Deus. Ele vai dormir de novo. Samuel. E Samuel acorda. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Amado, o
pecado fechou os ouvidos daquele povo, fechou os ouvidos do sacerdote, fechou os ouvidos de todas as pessoas, porque o pecado não deixa ouvir, não deixa sentir. Mas o coração de Samuel era puro. Os ouvidos estavam consagrados. Ele era nazireu desde o nascimento, desde o ventre. Não desde o nascimento, desde o ventre. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Eis-me aqui. Esta palavra é uma palavra de prontidão, é uma palavra de pode falar que eu faço o que o Senhor quiser. Eu estou aqui. Corpo, alma, espírito. E a partir deste momento, Samuel começa a ouvir a Deus. A partir deste momento, Samuel é chamado profeta. Depois, ele assume as funções de juiz e as funções de sacerdote. Mas a partir deste momento ele é profeta. E a primeira palavra que ele recebe é a respeito de Eli. No dia seguinte, Eli queria saber o que Deus tinha para falar para ele. E ele chega lá com um pouquinho de receio e Eli diz: não me esconda. Ele já sabia. Meu amado, Eli já sabia. E se confirma então a palavra de Deus, que primeiro tinha sido dada por um outro profeta que a gente não sabe o nome, a Bíblia não conta, mas que agora está sendo confirmada por Samuel. E que já estava no coração de Eli, que foi fraco, que foi inconsequente, e que por isso optou pelos filhos e não por Deus. E ao fazer isso, assumiu tudo que virá depois. Ao contrário de Samuel, que tinha uma vida muito, muito, muito cheia de Deus, em comunhão com Deus. Amém, amados? Que você possa ouvir este chamado e que esteja pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala, pois teu servo ouve. Bons estudos.